irmão e diga assim: Deus vai remover decretos aqui nessa noite. Quantos querem atrair a nuvem de Deus? Amém? Quando nós nos envolvemos com a nuvem do Senhor, nascerá um desejo de fazer a história. Nascerá um desejo de fazer história na nossa família. Nascerá um desejo de fazer história na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, e não, e por que não nas nações? Amém? Vai nascer um desejo de você sair do Brasil para auxiliar, para abençoar as nações, para querer ajudar as nações. Eu falei para o meu amor assim: amor, você me libera para ir para o Haiti? Aí ele olhou para mim e fez assim: Haiti mim, não é? Mas não é para fazer turismo não, querido. O Haiti hoje está muito difícil lá. É para abençoar aquela nação. Abre a tua Bíblia lá em Isaías, capítulo 2, versículo 12. Isaías 2, 12. Isaías 2, 12 diz assim: sabe por que está acontecendo tanta desgraça, querido? Diga assim: decretos. Existe um decreto sobre essa nação, decreto sobre essas nações que vivem o caos. Existem decretos da parte de Deus, como havia um decreto sobre Nínive. Quando se lembra de Nínive? Já ouviu a história de Nínive? Havia um decreto sobre Nínive de destruição, de caos. E Deus falou assim: vou dar uma oportunidade para Nínive. E enviou Jonas. Falou: Jonas, vai lá e tenta converter aquele povo. Olha para mim. Jonas vai lá e tenta converter esse povo. Só que Jonas era de uma linhagem de profetas que haviam perdido a cabeça em Nínive. E ele falou: o quê? Eu vou perder minha cabeça naquele lugar? Nem pensar, eu quero é que aquele povo morra. Foi o que entrou no coração de Jonas. E aí ele fugiu para Tarsis. Deus pegou ele e falou: vai para Nínive. Só que Jonas não contava com a restauração de Nínive. Ele achava que Deus ia destruir Nínive. Sabe o que aconteceu? Deus removeu o decreto de destruição sobre Nínive. Diga amém. Deus removeu o decreto de destruição sobre Nínive. Como? Deus fez com que até o cachorro, os cachorros de Nínive entrassem em jejum. Deus falou: vai tudo jejuar, para que eu não venha e arrebente com a Nínive. E Deus restaurou a história de Nínive. Quantos creem que Deus pode restaurar a sua história em nome de Jesus? Deus nesses dias vai remover decretos aqui. Isaías 2,12: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta para que seja abatido. Quem serão abatidos, queridos? Aqueles que se exaltam, os soberbos, os altivos, queridos. Se isto é um problema na tua vida, hoje Deus vai remover esse decreto sobre o teu coração em nome de Jesus. Versículo 17, capítulo 2, versículo 17: a arrogância do homem será humilhada e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. 3:8: porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porque a sua língua e a sua obra são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. 4:1: mas aquele dia 7 mulheres, diga 7 mulheres, dirão: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Diga assim: tira o nosso opróbrio. Diga assim: remova os decretos. A Bíblia diz no versículo 1, aqui tem uma revelação muito profunda. Diz que 7 mulheres, diga 7 mulheres, dirão: nós comeremos do nosso pão, tira o nosso opróbrio.
queremos ser chamados pelo teu nome. 7 fala do quê? 7 fala do menorá, fala da presença do Espírito de Deus, fala da glória de Deus. Mulher fala do quê? Da noiva de Cristo, da igreja. A Bíblia diz, isso aqui é profético, que a igreja cheia da glória de Deus removerá todo o decreto. Se você crê e faz parte dessa igreja, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Uma igreja cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus, removerá os decretos. A Bíblia diz que profeticamente aqui em Isaías, uma igreja revestida da presença de Deus dirá: nós comeremos o nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Ou seja, querido, quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós começamos a ter visão clara do que Deus tem para nós. E começamos a querer o que Deus tem para nós. E começamos a reivindicar o que Deus tem para nós. Mas para que isso aconteça, a noiva vai precisar de um revestimento da glória de Deus, da presença de Deus, o Espírito de Deus, numa totalidade na vida da noiva, na vida da igreja, abrindo seu entendimento, descortinando a sua alma, para poder enxergar o que Deus tem para ela. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Deus irá remover dos nossos olhos essa venda, isso que nos cega, que nos impede de ver a totalidade, a grandeza do que Deus tem para a tua vida. E não tem outro meio, não tem outra maneira a não ser revestido da glória de Deus. Diga amém. A igreja vai se levantar nessa unção em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando isso acontecer, Isaías 4:2, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. Diga amém. E o fruto da terra é excelente e formoso. Quantos querem isso para a tua vida em nome de Jesus? Quando a glória de Deus revestir a igreja, a história da igreja vai mudar. O renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. Isso está em capítulo 4, versículo 2 de Isaías. 4:3. E será que aquele que for deixado em Sião, o que é Sião? Sião é onde está hoje a mesquita de Omar, que é aquela bola dourada que você vê. Lá é Sião, é lá que é o Monte Moriá, aonde Abraão sacrifica Isaac. Foi bem naquele local, dentro da mesquita de Omar, daquela bola dourada, tem uma pedra, que é onde, obviamente, Abraão coloca Isaac para sacrificar. Então, quando a Bíblia diz, e será que aquele que for deixado em Sião, Sião representa lugar de buscar a Deus. Em outras palavras, aquele que estiver buscando a Deus, diga amém. E ficar em Jerusalém, Jerusalém, querido, fala da igreja. Jerusalém fala do templo. Do templo, ou seja, aquele que estiver orando e dentro do templo buscando a Deus, diga amém, Jesus. Amém. Ou seja, aquele que se firmar na igreja, não ficar andando de igreja para igreja, mas se firmar na igreja e ficar em Jerusalém firme na igreja, será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os viventes de Jerusalém, firme na igreja. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Firme. Deus irá nos chamar pelo seu nome. Deus é santo. E Deus irá nos tratar como santo. Ele vai olhar para nós e vai falar: essa é uma igreja santa. Então veja bem, olha só a revelação de Deus. Versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Quando o Senhor lavar a imundícia da filha de Sião, ou seja, a filha que clama, e limpar o sangue de Jerusalém, ou seja, o pecado da noiva, do meio dela, o espírito da justiça com o espírito de ardor, versículo 5, criará o Senhor sobre todo o lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Amém, igreja? Queridos, quantos estão entendendo isso? Quantos estão entendendo a profundidade dessa profecia? A Bíblia está dizendo